vocês. Mais uma Mãe Sincera no ar. E hoje a gente vai ter um papo de mulher para mulher. Eu duvido que você adivinhe o assunto que a gente vai tratar hoje. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. Solta a vinheta. Pois é, mulherada! Hoje nós estamos aqui novamente com a doutora Alessandra Fernandes. Ela é ginecologista e obstetra e também é especialista, sabe no quê? Em estética íntima da mulher. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Adorei que você voltou. Muito bom, eu também amei. Para tratar de um assunto que é muito importante. Sim. E que até entre as próprias mulheres a gente não comenta muito. Que é o aspecto lá de baixo. E eu queria saber por que não existe tanta procura quanto lá fora desse tipo de serviço aqui no Brasil. Eu acho que ainda o Brasil ainda tem muito tabu em relação à estética vaginal, né? Vaginal vulvar íntima, né? Fora do Brasil, a gente vê isso bem comum. As mulheres procurarem por insatisfação, porque acha feio, porque quer arrumar, porque quer tirar a cicatriz do parto, porque quer reduzir o lábio. Então eu acho que é um pouco de tabu ainda aqui no Brasil. Não se fala sobre isso e eu acho que também as mulheres podem achar que é um pouco insignificante, que é bobeira delas, que não precisa, que elas conseguem viver com isso. E mal sabem elas que pode ficar até mais bonito do que depois do parto, por exemplo. Ah, sim, pode ficar mais bonito. Eu acho que a falta de divulgação também, algumas mulheres não sabem nem o que é isso, que isso existe, como faz, como pode ser feito. Mas eu acho que o ponto-chave é a vergonha de falar. É a vergonha de achar que lá embaixo não pode ser bonitinho, né? Esse pudor excessivo, né? Com a sexualidade feminina. Porque a mulher também não fala sobre masturbação, é um grande tabu. Não fala muito sobre o sexo dela, né? Mais o sexo com o marido, a gente fala sobre sexo, mas sobre a nossa sexualidade a gente acaba não falando muito. Apesar de que eu acho que está melhorando e muito. E quando a mulher tem um parto normal, quais tipos de alterações podem haver lá embaixo? Bom, no parto normal, existem algumas alterações que podem lesar, ter lacerações no parto, que podem lesar os pequenos lábios, que podem lesar o períneo. Algumas pacientes têm um corte na hora do bebê nascer, então fica uma cicatriz da episiotomia, né? Fica uma cicatriz lá embaixo? Fica uma cicatrizinha. É uma cicatriz muito discreta, né? Geralmente na lateral ou no finalzinho ali da vagina, na saída da vagina. Mas algumas cicatrizes retraem, incomoda, ela acha feio, tem vergonha do marido olhar, essas coisas que elas têm vergonha de falar até. E quais são os tratamentos que as mulheres podem fazer? Que não precisa necessariamente ser cirurgia, viu, gente? São tratamentos estéticos realizados dentro do consultório. Exatamente. Fora a cirurgia, que algumas pacientes ficam com a vagina mais larga, dependendo do parto, do tamanho do bebê, da assistência que tem, a gente pode fazer cirurgia para reconstruir o períneo em si. E alguns procedimentos de consultório, que a gente pode usar o laser, preenchimento com ácido hialurônico. Exemplo, algumas mulheres no pós-parto podem queixar que o grande lábio ficou um pouco mais murcho. A gente pode preencher com ácido hialurônico, que nem a gente faz às vezes no rosto, né, bigode chinês. Mesma coisa, só que a gente deixa o lábio gordinho de novo, bonitinho. E ela já sai do consultório podendo ter vida normal. Normal. A gente pede 3 dias, né? De evitar coisa muito apertada, porque tá absorvendo. Então, 3, 5 dias. Mas faz xixi normal? Tudo normal. Tudo tranquilo? Não, normal. Absolutamente normal. E a pós-cirurgia lá embaixo? Como que é o pós? O cirúrgico em si? Do cirúrgico. Do cirúrgico, a gente pede de 30 a 45 dias, dependendo do que a gente faz, né? Então, se a gente faz uma reconstrução perineal e tem que levantar a bexiga, porque às vezes ela pode estar perdendo urina, a gente
dá uma recuperação um pouco mais longa, de 30 a 45. 45 é o bom. E, né? e a mulher tem que ficar em repouso, é isso? É, repouso relativo, né? Não precisa ficar deitado o tempo inteiro, mas evitar esforço, porque tem ponto, o períneo tem muito músculo, então se você força, pode estragar, vamos dizer assim, alguma... E na cirurgia dos grandes lábios, precisa dar ponto, alguma coisa assim mais incisiva? Não, se é o preenchimento dos grandes lábios, a gente faz com ácido hialurônico e não precisa fazer nada, ela sai normal andando. Em caso andando. de laceração? Na laceração dos pequenos ou grandes lábios, geralmente é corrigido na hora do parto, né? Alguns podem ficar feios, torto, a mulher não gosta, fica uma cicatriz repuxada. Isso tudo, dependendo do grau, a gente consegue até fazer a nível de consultório, com laser, ou com preenchimento, ou com uma correção discreta. Mas nesse caso é quem faz o parto com você. Porque eu tenho amigas, por exemplo, que fizeram o parto humanizado e não teve nenhum reparo pós-parto. E aí elas ficaram com uma aparência esquisita. Isso, porque houve a laceração. Quando existe a laceração e muda muito o períneo, aí sim a gente tem que fazer um conserto maior cirúrgico, aí tem que ser em hospital, aí cai mais ou menos naqueles 30, 45 dias, a depender do grau. E dá ponto, tudo? Dá ponto, tudo isso. E aí em 45 dias tá nova. Depende do grau. Se for uma laceração que ficou um pouco torto, a gente tem que só ajustar, reconstruir, dar um pontinho, não, aí é mais rápido. Certo. Mas se é um períneo em si, que teve uma laceração extensa, afetou muito a musculatura, aí não. Aí a gente faz uma reconstrução maior, um conserto, vamos dizer assim, maior, e aí a gente precisa de um tempo maior. Claro. E quando a mulher está mais velha, a vagina envelhece também. Sim. E o que acontece com a vagina? Bom, quando ela envelhece? Vagina, vulva, períneo, tudo, né? Como a mulher perde colágeno em todos os lugares do corpo, ela também perde lá embaixo, né? O períneo. Então, o períneo murcha, o pequeno lábio pode ficar mais flácido, pode até dar a sensação de que ele aumentou, né? O pequeno lábio, porque cai, ele fica mais flácido, molinho mesmo, né? O grande lábio perde a gordura e retrai. Algumas mulheres se queixam também de que escurece a área genital, né? E daí vem o rejuvenescimento íntimo, que também entra na linha da ginecologia estética. Estética aí faz tudo no consultório. Aí é geralmente tudo no consultório, né? É preenchimento dos grandes lábios, deixa aí, volta aquele aspecto saudável, gordinho. E tem que refazer de quanto em quanto tempo? Nos primeiros 6, o primeiro que a gente faz, a gente recomenda 6 a 8 meses, no máximo 8 meses, né? À medida que às vezes a gente vai refazendo, ele já vai tomando uma forma nova por causa da produção local de ácido, de colágeno e fibrose, etc. Estimula mesmo. E aí a gente vai começando a espaçar um pouco mais a aplicação de ácido hialurônico. Entendi, né? mas melhor seria assim, uma vez por ano. Pelo menos, sim, pelo menos. Pelo menos uma vez por ano. Isso influencia no prazer ou é apenas estético? Não, influencia no prazer, mas pelo lado psicológico. Da autoestima da mulher. Exatamente. É muito importante. Sim. Elas mudam a autoestima, elas mudam a relação com o parceiro. É impressionante mesmo. Tanto na estética pós-parto, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, muda a autoestima da mulher, ela se sente mais bonita, ela não tem mais vergonha de às vezes, quer apagar a luz. Muda muito, bastante. Ou o que vai achar? Porque tá diferente, às vezes, é casada há muito tempo. Às vezes não é casada e tá com um novo parceiro. Exato. Então influencia muito mesmo. Muito. É fundamental. Se puder fazer, eu acho incrível mesmo. Com certeza. A autoestima da mulher. Mas muda nessa área psicológica. Sim, não no físico, né? Vai sentir mais prazer porque mexeu? Não. Não. É a cabeça. Sim. Como tudo, né, gente? Como tudo. E outra coisa, um assunto que eu gostaria muito de tratar com um especialista, é sobre o sexo depois da gravidez. Porque a gente sofre muito. Eu, por exemplo, eu tive um parto cesárea e eu fui começar a não sentir dor durante o ato sexual depois do primeiro ano.
Antes disso, era assim, horrível, porque por mais que eu quisesse, eu sentia muita dor. E por que isso acontece? O puerpério em si, né, já tem alguns hormônios que já baixam a libido da mulher, né? Soma-se a isso o bebê recém-nascido, a ausência de sono, a privação do sono, aleitamento, o aleitamento estresse. Me disseram que seca muito lá embaixo, né? Porque o corpo por causa, entende... na verdade, tem a ver com o hormônio que é liberado, os hormônios do puerpério, né? Então, você fica ressecada, você tem mudança. Imagina que o útero cresceu enorme, aí tá tudo voltando para o lugar de novo. Parto normal ou cesárea. Isso que eu tô falando agora é geral, assim, tanto para um quanto para outro. Ainda bem, né? E é ao mesmo tempo, assim, porque também me disseram que quem amamenta sofre mais. Porque o corpo entende que não tem que engravidar de novo e por isso seca lá embaixo. Mas é por causa do hormônio que é liberado. Quanto mais rápido você para de amamentar, mas de jeito nenhum parem de amamentar, não é incentivo, por favor, né? A produção da progesterona, a produção de outros hormônios vários, né? Prolactina, a ocitocina que libera o leite, então, vários hormônios se modificam e daí quando você para de aleitar, o seu organismo, ele volta a produzir os hormônios femininos como se você fosse engravidar de novo. Você cicla, se você não estiver tomando nada, óbvio, né? Nenhum tipo de hormônio, nenhum tipo de pílula. Então, a mulher que para de aleitar, ela volta para o ciclo hormonal normal. E isso melhora a libido, melhora a irrigação, enfim, né? Vai voltando tudo mais rápido. E durante esse período, porque eu acho que quarentena é muito pouco. Não. Na minha opinião, quarentena é muito pouco. Tinha que ser um pouquinho mais. Porque parece, antes de engravidar, você pensa, 40 dias, nossa, como vai ficar? 40 dias, sei lá. Quando você tem o bebê, passou os 40 dias, você não quer transar ainda. Você fala, não, me dá mais uns 2 meses, por favor. Tinha que ser uns 3 meses. Eu acho que, assim, o mais associado, o mais ligado à ausência de libido pós-parto é a fase da vida da mulher. É o estresse com o bebê, é o aleitamento, é a privação de sono, é tudo aquilo que está vindo novo para a mãe. Mas né? Aqui realmente seca. E também hormonal. Também hormonal. Agora, a gente tem várias coisas a fazer. É isso que eu gostaria de saber. O que podemos fazer no momento que você está ali não curtindo o sexo? Essa fase. Com dor. Porque eu acho importante eliminar a dor, né? E tem uma outra coisa também relacionada ao parto, tanto normal como cesárea, que é... a questão, a cesárea, você mexe lá dentro, você leva vários pontos, né? Então, tem a questão da cicatrização, tem a questão parto normal, às vezes, você tem um corte, você tem uma laceração. Então, a dor não é nem só pelo ressecamento, é pela cirurgia, pelo ponto, por tudo isso em si, né? Porque tá tudo se reconstituindo. Se reconstituindo, né? Mas vamos em relação a isso, vamos dar uns 3 meses para tudo tá ok de novo. Aí vem essa parte da diminuição da libido, do estresse, enfim, do puerpério e do ressecamento, né, da dor, a relação. Nessa fase a gente não pode usar muita coisa hormonal, né, porque a mulher geralmente está aleitando. Sim. Existem alguns cremes, alguns gel que a gente pode usar, passar para melhorar. Mesmo na farmácia. Compra e a gente tem alguns que a gente costuma recomendar mais que são melhores, ou a gente pode mandar fazer algum composto para você passar na hora, que facilita bastante. Dá para usar uns hidratantes vaginais para melhorar essa lubrificação. Negócio então é a pomadinha mesmo, investir na pomadinha nesse tempo. Existem alguns caminhos que a gente pode melhorar. E depois de quanto tempo melhora totalmente? Assim, no meu caso foi 1 ano, mas qual é a média? A média acho que passa... Se a gente for julgar que a mulher hoje em dia procura aleitar 4 a 6 meses, começa a melhorar a partir daí. Quando... para o aleitamento. E aí também quando você melhora aquela rotina do bebê, tudo vai melhorando ao mesmo tempo. Vai se reestruturando. Depende de mulher para mulher. Tem mulher que em 30 dias está excelente, tem mulher que transa antes de 30 dias. Nossa!
E né? sente prazer, né? Essa é a minha questão. Gosta. Se você transou antes de 30 dias, sentiu parabéns. prazer, fale pra mim, porque eu quero saber. E assim, por exemplo, se eu tiver um segundo filho, a minha experiência vai ser igual? Ou você acha que pode ser diferente? Não, pode ser diferente. Não vou sofrer. Porque eu também morro de medo de ter o segundo filho e sofrer tudo de novo, assim. Isso aqui, gente, meu marido foi um amor, né? Parece que... Geralmente... Ele transava pouquíssimo, mas quando transava era horrível. Geralmente, a experiência do segundo filho, geralmente, é melhor. Em relação a tudo. Em relação a tudo, é melhor. É o que todo mundo fala, né? Então, recuperação, às vezes você lida melhor com isso, o corpo lida melhor, você já teve uma experiência, então... Geralmente a segunda é melhor. Fica tranquila aqui. Não, mas eu ainda não tô decidida, não. E tem umas coisinhas pra gente ajudar também. Lógico, sempre tem, sempre tem. E a questão da cesárea, da cicatriz da cesárea, também dá pra fazer um tratamento, né? Sim. Eu esqueci de falar sobre isso. A gente falou muito sobre o parto normal, mas a cesárea muitas vezes deixa uma cicatriz bem grande, né? Tem a queloide. Também existem tratamentos para isso. A gente tem como fazer a retirada, que chama exérese, da cicatriz, se ela tiver. E aí é uma cirurgia? Aí é uma cirurgia superficial, porque é só pele, né? Mas daí, já não, se for numa clínica, no hospital dia, tudo bem. Mas já não é de consultório, porque a gente já faz uma exérese. A gente tem como usar o laser para melhorar, né? Nossa, o laser hoje em dia tá... Eu faço muita coisa com o laser no consultório de rejuvenescimento, muita coisa de estética e rejuvenescimento. A gente usa muito laser para várias coisas. É muito prático, né? E melhora, estimula a produção de colágeno, então é um espetáculo o laser, assim, para estética em si. E não é tão invasivo, né? Não, é quase indolor. Nossa, é maravilhoso. Né? É pouquíssimo invasivo. Dependendo do tipo de laser que você usa, ele é menos invasivo ainda, porque tem alguns que não é que queimam, né? Que invadem mais a camada, outros menos. E praticamente indolor. Sim. Né? E outra coisa, a mulher levanta e sai. É isso que eu ia falar. Ótima, dirigindo. Continua a vida continua. Exatamente. Fez tratamento ali, não precisa de repouso, de pós-operatório. Isso é muito maravilhoso. Quando a gente às vezes usa um laser mais invasivo vaginal, que às vezes a gente usa para melhorar a incontinência urinária. Com laser? Com laser. Nossa! Ou então melhorar a vagina muito apertada, o laser traz uma nova roupagem de colágeno para ela. Aí a gente pede um pós-operatório do tipo, não tenha relação pelo menos uns 5 a 7 dias, porque a gente acabou de fazer o laser. Mas vida normal, ela levanta do consultório sem dor nenhuma, sai, entra, dirige, vai trabalhar amanhã ou volta pro trabalho. Maravilhoso, porque o laser ele estimula a própria natureza, né? Exatamente. Ele não é uma incisão, é um estímulo, né? É um estímulo de algumas células, algumas substâncias do organismo a tentar trazer aquela vitalidade, aquele colágeno de volta. Maravilhoso. Então é super prático também. Sim. Muito bom. Ai, amei, gente. Vocês gostaram? Espero que sim. Agora, doutora, por favor, deixe todos os seus serviços, todos os seus contatos, redes sociais. Se você quiser, se interessou em fazer algum desses tratamentos, é só marcar uma consulta com essa médica maravilhosa. Bom, então, a nossa clínica fica na Oscar Freire, número 2250, conjunto 17. Os telefones de lá são 11, o WhatsApp é 991220973 e o fixo é 3589-9001. Nas redes sociais nós temos o Insta, Clínica por Elas, com 2 L's, Clínica por Elas GO, tudo junto, GO de ginecologia e obstetrícia, então Clínica por Elas GO. E o Facebook é Clínica por Elas, com 2 L's também. É isso, fácil de achar. Super bem localizado, gente, não perca tempo, porque sabe, autoestima é vida. Autoestima aumenta a sua energia, aumenta a sua autoestima, melhora a sua vida, melhora tudo. Então, falem com ela, tá bom? Nada de ficar sofrendo aí achando que tá feia, porque tudo tem solução. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a você pelo convite. As portas estão sempre abertas, tá? Um prazer Pode voltar sempre. Quando quiser. Prazer meu. Obrigada.
E é isso, mais uma Mãe Sincera que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Mas semana que vem a gente tá de volta, sempre ao vivo, às 14 horas, pelo site da AltV, que é o www.altv.com.br. Também tem o meu Instagram aqui do programa, que é o @programa Mamãe Sincera. E eu espero vocês semana que vem sempre aqui, tá bom? Um beijo enorme para todas vocês, mamães. Tudo passa, viu? Fiquem tranquilas. Se você tá passando por algum desconforto, alguma dor, vai passar. Fica a experiência e o amor pelo seu filho, que vai crescer aí do seu lado com saúde, tá? Um beijo, tenham sempre muita paciência e sejam muito felizes. Tchau!